pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre o artigo 49 do Código Penal, que trata sobre a pena de multa. Vamos lá? Bom, dando continuidade aí ao nosso projeto, que está comentando aí artigo por artigo do Código Penal, nós já falamos sobre a aplicação da lei penal, a teoria do crime, agora estamos falando sobre a teoria da pena, já falamos sobre as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direitos, e hoje nós vamos começar a pena de multa. Serão aí 4 vídeos, então os próximos 4 vídeos serão também sobre a pena de multa. Hoje, no artigo 49, a gente vai estar falando das características básicas, né, características gerais sobre a pena de multa. Então vamos lá. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Parágrafo 2º. O valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Bom, eu quis ler logo o artigo inteiro porque agora a gente vai falar sobre todas essas características e algumas outras que não estão na lei sobre a pena de multa. Tem algumas regras que a gente já consegue extrair do artigo 49. O pagamento da multa, ele será feito em dinheiro. Não está escrito expressamente, mas eu já estou informando para vocês que tem que ser em dinheiro. Além disso, o pagamento da pena de multa, ele vai direto para o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário. Já falamos melhor sobre o FUNPEN quando a gente falou das prestações pecuniárias. E mais pra frente, um pouquinho, quando a gente avançar mais no vídeo, eu vou explicar direitinho a diferença entre a pena de multa e a prestação pecuniária, porque muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, aí cai na tua prova, na tua OAB, e tu confunde, tu não entende a diferença entre uma e outra. Então eu vou explicar direitinho qual que é a diferença entre uma e a outra. Mas, por enquanto, o que você extrai daqui é que a pena de multa é paga em dinheiro e ele vai para o FUNPEN, diferente da prestação pecuniária. Na prestação pecuniária, o dinheiro vai para a vítima, depois sucessores, e se não houver, aí vai para uma entidade, né, a escolha. Mas aqui, na pena de multa, a primeira diferença que você pode pegar da prestação pecuniária é que vai direto para o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, que é o fundo aí que visa a melhoria, né, do sistema penitenciário nacional. Então, o que acontece? Além disso, você entende que essa fixação da pena de multa, ela vai ser feita na sentença e ela vai ser feita através de dias multa. Vou explicar melhor daqui um pouco. Além disso, você vai tirar o patamar mínimo e máximo de dias multa que pode ser aplicado. O mínimo é 10 dias multa e o máximo são 360 dias multa. Além disso, você vai entender um pouquinho mais pra frente que existem 2 fases, né? Primeiro o juiz vai definir a quantidade de dias multas e depois ele define qual que é o valor do dias multa. E aqui no parágrafo 1º, a gente tá falando sobre essa questão do valor do dia multa, que não vai poder ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente no nosso país aí no tempo que aquele fato aconteceu. Nem vai poder ser superior a 5 vezes esse salário. Então, de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo vigente no nosso país, tá bom? Além disso, para completar no parágrafo 2º, tá falando o quê? Que o valor da multa vai ser atualizado quando da execução, ou seja, a gente começou a executar aquele pagamento daquela multa que o juiz concedeu ali àquele réu. O que vai acontecer nesse caso? Essa multa, ela vai ser corrigida monetariamente para que o dinheiro não perca valor, né, gente? Então, basicamente é isso que você extrai do artigo 49. Agora eu vou explicar um pouco mais doutrinariamente o que envolve a pena de multa. Primeiro, quando a gente tem ali a aplicação de uma pena privativa de liberdade, a gente está falando de uma aplicação de pena num critério trifásico. Sabe a famosa dosimetria da pena dentro do direito penal? A dosimetria da pena são 3 fases, né? Então, é basicamente isso que é o sistema trifásico, as 3 fases que o juiz percorre para elaborar aquela sentença. Já aqui, quando a gente está falando da pena de multa, a gente não vai ter sistema trifásico. Aqui a gente vai ter sistema bifásico. E o que vai acontecer? O juiz vai fazer 2 análises, né? 2 etapas para poder especificar qual que vai ser a pena de multa daquela pessoa. Então, primeiro, o que vai acontecer? Na primeira fase, igual a gente tem na dosimetria, são 3 fases. Aqui a gente vai ter 2 fases.
Na primeira fase, o juiz vai fixar quantos dias multa de pena aquele sujeito vai pegar. Então vamos supor, ele vai falar, olha, esse sujeito vai pegar 360 dias multa. Pronto, definiu a quantidade de dias multa que aquela pessoa vai pegar. E aí a gente já viu lá no caput do artigo 49 que o juiz pode fixar essa pena multa entre 10 e 360 dias multa. Então o juiz vai olhar e vai falar, para esse aqui eu vou dar 15 dias multa, para aquele ali 220, para o outro ali 360 dias multa. Nessa primeira fase, o juiz não vai analisar se aquele sujeito ele tem uma capacidade econômica boa ou ruim. Nessa primeira fase ele não analisa isso. Ele analisa o crime que a pessoa cometeu. Passou a primeira fase, a gente vai para a segunda fase. Na segunda fase, o juiz vai definir o valor desses dias multa, né? Então, definiu a quantidade de dias multa e agora vai definir o valor. E aí a gente vai para o parágrafo 1º, que fala que vai ser o quê? Que não pode ser inferior a 1/30 nem superior a 5 vezes o maior salário mínimo aplicado no nosso país. Então, essas são as duas fases. Na primeira fase, o juiz vai definir a quantidade de dias multa entre 10 e 360. Na segunda fase, o juiz vai decidir o valor do dias multa. E aqui sim ele vai analisar a capacidade econômica do réu. Porque senão, como é que ele vai aferir o valor que ele vai ter que pagar? Entende? Basicamente, esse é o critério bifásico e é assim que se dá a aplicação da pena de multa aqui no nosso país. Outra coisa que é interessante a gente falar é sobre as legislações extravagantes. A lei de drogas, por exemplo, ela é conhecida por ser muito rígida nessa questão da aplicação dos dias multa. Então lá a gente tem previsão de até mesmo 4.000 dias multa, né, para o crime de financiamento do tráfico. Então tem penas altíssimas e essas penas serão aplicadas sim ao sujeito. Agora, considerações gerais sobre a questão da lei de multa, gente. A pena de multa, ela gera reincidência, sim, tá? Uma coisa que você não pode esquecer e nem confundir. É uma pena, como qualquer outra pena, e vai trazer prejuízos como qualquer outra pena. Então, por exemplo, o sujeito foi condenado a uma pena de multa lá e ele já pagou, não se passou 5 anos, ele cometeu outro crime. Ele é reincidente, tá bom? A segunda questão é a gente diferenciar aí, né, o que é a prestação pecuniária da pena de multa, porque isso cai muito mesmo. Então, gente, a primeira questão eu já falei pra vocês, que é o dinheiro aqui na prestação pecuniária vai para vítima, sucessores ou entidade à escolha. Já aqui na pena de multa, o dinheiro vai para a FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional, que visa aí a melhoria, né, dos nossos sistemas penitenciários. Além do mais, em caso de inadimplemento, a pena de multa, ela nunca poderá virar pena privativa de liberdade, enquanto que na prestação pecuniária, se a pessoa não pagar, ela vai ter a conversão ali, né? Você pode até olhar o artigo que já tem aqui no nosso canal sobre a prestação pecuniária, tá? É um dos tipos de pena restritiva de direito. Então, na situação do inadimplemento dentro da prestação pecuniária, a pena é sim revertida em pena privativa de liberdade. Outra questão que vai diferenciar aí é que na pena de multa, se a pessoa morrer, a pena de multa acaba com aquela pessoa, porque a gente tem aquele princípio da individualização da pena dentro do nosso processo penal. Agora, na prestação pecuniária, se a pessoa morrer, essa dívida vai passar sim para os seus sucessores. Então essas são as principais diferenças que você não pode esquecer, porque provavelmente você vai precisar disso, tá? Além do mais, tem uma questão complementar. Vamos supor que o juiz aplicou o patamar máximo da multa. Ele aplicou 360 dias multa, lá na quantidade certinha, que é 5 vezes o maior salário mínimo do nosso país. Só que esse valor máximo da pena de multa não é suficiente para aquela pessoa, porque ele é lá o Mark Zuckerberg, lá o criador do Facebook, ele é muito rico. Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer para punir essa pessoa? Nessa situação, o juiz pode triplicar, elevar até 3 vezes o valor máximo lá que ele aplicou. Então, basicamente, essa é a pena de multa, é um conteúdo muito simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!